Jovem milionário segue faxineira e descobre segredo chocante que muda seu destino. Carlos Martins era o tipo de homem que parecia comandar o mundo. Milionário, CEO de uma empresa que moldava São Paulo, ele respirava números, lucro e eficiência. Tudo em sua vida girava em torno de metas implacáveis, reuniões duras e decisões frias. Ninguém imaginava que aquele gigante dos negócios pudesse estar prestes a desmoronar. E por causa de uma faxineira discreta. Lúcia mal despertava atenção no escritório. Rosto cansado, mãos calejadas, passos silenciosos. Mas para Carlos, algo ali não encaixava. Tinham sumido objetos pequenos, documentos aqui e ali, ou pelo menos ele acreditava nisso. Uma desconfiança latejou forte e o consumiu a ponto de sair dali para copiar seu celular e instalar câmeras à noite. Na calada das madrugadas, ele se esgueirava pelos corredores, peito preso e olhos arregalados, seguindo o rastro daquela mulher que parecia invisível para todos, menos para ele. Carlos se escondeu atrás de árvores. Observou suas mãos sujas pegando embalagens. Raio-x das suas dúvidas mostrando cenas que ele nunca esperava. Ela cruzava ruas escuras, passava por vielas fedidas pela chuva, até alcançar uma favela sufocante, um cenário de abandono e dor onde crianças sujas e famintas esperavam. Ali, no meio do abandono, Lúcia não era só faxineira. Era luz. Entregava restos de comida, frutas, pacotes de arroz. Um abraço apertado, um sorriso tímido. Um olhar que gritava mais do que palavras. Tudo que Carlos sentiu naquela hora foi um nó na garganta, um aperto no peito. A mulher que ele tinha como suspeita era, na verdade, uma salvadora. E o choque ficou maior quando ele viu a menina Júlia, magrela, olhos enormes de medo e esperança, sendo abraçada com um amor quase desesperado. Carlos ficou paralisado. Aquela menina, com seu sorriso frágil, poderia ser sua própria filha. Tanta semelhança, tanto destino cruzado. O empresário mais duro de São Paulo estava a dia. Carlos decidiu que precisava ir fundo, descobrir o passado de Lúcia. E o que ele encontrou não foi simples. Um rastro de tragédia, perda e luta que moldou uma compaixão impossível de fingir. Mas calma, tem muito mais vindo por aí. Porque o que assistimos agora não é só uma mudança pessoal. Do outro lado, inimigos poderosos querem manter a empresa no molde antigo, lucro a qualquer custo. E essa guerra promete arrastar Carlos e Lúcia para um confronto que nenhum dos dois poderia prever. Àquela altura, o passado deles dois já estava mais entrelaçado do que imaginavam. Segredos escondidos, conexões negras e um destino prestes a explodir. O que virá quando Carlos descobrir toda a verdade? Quantos estarão dispostos a pagar para juntar dois mundos que parecem condenados a se destruir? A história está só começando. E o resultado pode virar tudo de cabeça para baixo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm ré. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava tão preso em seus pensamentos que quase não percebeu o tempo passar. O choque da descoberta sobre Lúcia ainda o consumia. Ele precisava saber mais. O que era aquela coragem silenciosa que a movia? Mas mal sabia ele que estava prestes a descobrir um segredo ainda mais profundo. Algo que mudaria tudo. Na manhã seguinte, ele decidiu que iria confrontar Lúcia. No entanto, ao chegar ao escritório, uma mensagem urgente começou a pipicar em seu celular. Ele recebeu um texto anônimo. Cuidado com a faxineira. Ela não é quem você pensa. Venha ao ponto da favela à noite se quiser saber a verdade. O coração dele disparou. O que significava aquilo? A curiosidade o consumia, mas a angústia o seguia. Tinha que descobrir o que estava acontecendo. Assim, ele planejou. Quando a noite chegou,
Carlos se escondeu na mesma esquina observada anteriormente. As luzes da favela piscavam ao longe, e uma brisa fria atravessava suas veias. Cada passo que ele dava em direção ao encontro era uma luta interna. Por que estava fazendo isso? Foi então que sua visão focou em Lúcia. Ela apareceu mais cedo, como se estivesse esperando. Mas havia algo diferente na maneira como ela andava. Com uma determinação feroz, Lúcia se aproximou de um grupo de homens que Carlos reconheceu. Eram conhecidos na área, temidos e respeitados. O empresário ficou paralisado. Algo não estava certo, e então ele ouviu risadas e murmúrios. O grupo revelava mais do que apenas camaradagem. Com o coração na garganta, ele se esgueirou para mais perto. Lúcia estava discutindo um assunto sério com eles. O tom das vozes subia, e Carlos piscou para entender. A conversa era sobre um grande golpe em São Paulo. Planos quase caindo no colo, vastas quantias envolvidas. Ele ficou em choque. Você vai garantir que tudo saia como planejado, não vai? Um dos homens disse. Lúcia assentiu, mas seu olhar era distante, pensativo, como se estivesse lutando contra si mesma. Uma parte dele queria sair correndo, mas outra parte o manteve ali, exatamente onde estava. O nó na garganta voltou. Não se preocupe, vamos acabar com esse CEO encrenqueiro. Lúcia respondeu, e o mundo de Carlos pareceu desabar ao ouvir a frase. Era impossível. Aquela mulher, que ele admirava como uma salvadora, estava no centro de um esquema que poderia destruir vidas. Carlos nunca se sentira tão dividido. O que fazer agora? Revelar a verdade ou tentar descobrir mais? Mas seu dilema foi cortado bruscamente quando um grito ecoou na noite. Um homem caiu ao chão, seu grito de dor cortante fazendo a atmosfera ficar pesada. Um tiro. O pânico invadiu a cena. Todos começaram a correr. Entre a sujeira e o barulho, Carlos viu Lúcia se mover em direção ao homem caído. Seus instintos de salvadora aflorados. Mas o olhar dela exibia uma frieza que Carlos nunca havia visto. Com um sentimento de traição e confusão no peito, ele se retirou, o horror de sua descoberta consumindo cada passo. À medida que se afastava, uma certeza crescia nele. Os mundos de Carlos e Lúcia não eram apenas diferentes, eram diametralmente opostos. Para cada sorriso que ela dava na favela, havia uma sombra fazendo planos na escuridão. Agora, Carlos tinha que decidir. Tudo o que ele conhecia estava em perigo. E Lúcia, quem realmente era ela? Uma heroína ou uma vilã? Ele precisava de respostas. A verdade clamava para ser revelada, e tudo o que ele pensava saber sobre aqueles ao seu redor estava prestes a ser desmantelado. O que ele faria agora que os laços se revelaram perigosos? O que aconteceria quando o passado de Lúcia e o presente de Carlos colidissem de uma? O coração dele pulsava em um ritmo frenético, esperando pela próxima explosão de revelações que mudariam tudo por completo. Carlos se afastou, as pernas tremendo, o coração acelerado. O eco do tiro ainda pulsava em sua cabeça. A cena chocante do homem caindo, o sangue manchando o chão. A imagem de Lúcia se precipitando para ele, como uma sombra que se contorcia entre a luz e a escuridão. O que ele pensou que era uma simples faxineira, agora era muito mais do que isso. Ele se sentia perdido em um labirinto de confusão e traição. Enquanto se afastava, um grito cortou o ar. Carlos! Ele congelou ao ouvir o nome. A voz familiar e aflita era de seu irmão, Lucas, que avançava na direção dele, com o rosto pálido e os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar perto desse lugar. Lucas, eu vi tudo. Carlos balbuciou, ainda tentando processar o que havia acontecido. Lúcia, ela está envolvida em algo grande.
Lucas franziu a testa, o olhar mudando de preocupação para descrença. Carlos, você está maluco? Como pode ter certeza do que viu? Eles são perigosos. Você não deveria ter vindo. Carlos olhou para a favela, para onde a cena do crime se desenrolava, e a tumultuada madrugada estava em ebulição com gritos e correria. Lúcia havia desaparecido na escuridão, e uma nova onda de pânico tomou conta dele. Eu preciso saber a verdade. Preciso falar com ela. Foi então que Lucas, com uma expressão sombria, puxou Carlos para longe. Você não entende. Lúcia não é quem você pensa. Sua vida pode estar em jogo. Eles não perdoam. Mas eu a vi ajudando as crianças. Ela não é uma criminosa. A cada palavra, a negação crescia dentro dele. Era impossível imaginar Lúcia como uma vilã. Carlos, preste atenção. No passado, ela estava envolvida com gente muito má. Eu consegui algumas informações. Envolvimento com tráfico, cobranças de dívidas. Antes de ser faxineira, ela tinha outro nome, outra vida. Às vezes a gente se despede de um lado e faz as pazes com o outro. O que você viu pode ser uma armadilha. A revelação foi como um tapa na cara. Carlos sentiu o mundo girar, a verdade lá no fundo de sua garganta, doendo como uma faca. Qual é o nome dela? Ele pediu, a voz cortante, aflita. Lucas hesitou, mas finalmente respondeu. Ela se chamava Ana, Ana Beatriz, a criminosa de quem a polícia tentou se livrar por anos. O conhecimento caiu como uma bomba. Aquela mulher, a mulher que se tornara um farol em meio à escuridão da favela, era uma fugitiva. O nó em sua garganta se transformou em um desespero absoluto. Tudo o que sentia por ela era baseado em uma mentira. Carlos se sentiu traído, não apenas por Lúcia, mas por ele mesmo. Ele não podia acreditar que tinha se deixado levar por suas emoções, por uma conexão que talvez nunca tivesse existido. E antes que Carlos pudesse raciocinar, o caos explodiu. Sirenes começaram a soar à distância, cada vez mais próximas. Vem! Temos que sair daqui! Lucas puxou Carlos em direção a uma saída, mas antes que pudessem correr, um grupo de homens saltou de um beco próximo, sorrisos cruéis nos rostos. Demorou, não é, Carlos? Disse um deles, um homem corpulento conhecendo o passado de luta de Carlos, que se preparava para um ataque. Você não deve ter se metido onde não pertence. A lixeira começou a fedendo, levando o lixo para fora. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés, seu coração disparando. Aqueles homens não estavam ali para brincar. Ele olhou para Lucas, que agora estava pálido, lutando para decidir o que fazer. O passado de Lúcia, seu envolvimento com esses criminosos, agora os tinha como alvo. E naquela noite fatídica, a escolha entre o amor e a sobrevivência pesava mais que nunca. O que aconteceria agora? O que mais Carlos não sabia sobre Lúcia? Enquanto as sirenes se aproximavam e os gritos ecoavam. Ele percebeu que a verdade não seria fácil de encontrar. A linha entre o bem e o mal tornou-se borrada, e a cada respiração o risco aumentava. Ele apenas desejava entender. Mas e se a única verdade que restasse fosse que não havia saída? O que o custo da verdade poderia significar para todos os envolvidos? Carlos estava paralisado. A fúria dos homens se aproximava, enquanto a sirene da polícia se tornava mais intensa. Em seu peito, um turbilhão de emoções misturava desespero, raiva e confusão. Ele olhou para Lucas, que puxava seu braço com força. Vamos, cara, precisamos sair agora. Mas antes que conseguissem se mover, um grito ecoou nas sombras. Lúcia! A voz de Carlos saiu como um sussurro. Mais um impulso desesperado do que um pensamento consciente. Ele sentia a urgência dessa busca por respostas. O que era real, afinal? Então, do fundo da escuridão, surgiu uma figura. Era Lúcia, ou melhor, Ana, a mulher de quem tanto desconfiava. O coração de Carlos disparou enquanto a esperança e o medo se entrelaçavam. Ela estava ofegante.
como se tivesse corrido por um caminho sem fim, e lágrimas escorriam por seu rosto. Mas havia algo mais no olhar dela, algo que Carlos nunca tinha visto, uma determinação feroz. Você não devia estar aqui, ela gritou, olhando para os homens que se aproximavam. Seus olhos se desviaram para Carlos, começando a formar um laço entre os dois que parecia inquebrável, mas cheio de espinhos. Antes que ele conseguisse falar, um dos homens a interrompeu. Você realmente achou que poderia sair dessa, Ana? Pensou que tinha deixado o passado para trás? As palavras dele foram como facas, cortando a tensão no ar. Carlos agora estava capturado em um emaranhado de lealdades. Lúcia, ou Ana, endureceu o rosto. Eu não sou mais quem você pensa que sou, ela respondeu. Mas a segurança em sua voz vacilava um pouco. O que quer que você tenha ouvido, não é assim que vai terminar. O homem avançou, como um predador prestes a abocanhar a presa. Então você quer jogar com os grandes, desafiou. Hoje é o seu último dia, Ana. Eu sempre soube que você voltaria. Como você não soube que o passado nunca fica para trás? A tensão estava insuportável. Carlos tentava processar a mudança radical de toda a narrativa. O que ele pensou que sabia sobre Lúcia agora estava em ruínas. Uma mulher de coração generoso e intenso, ora revelada como uma fugitiva, presa às garras de um passado sombrio. Foi então que o inesperado aconteceu. Lúcia deu um passo à frente, fazendo algo que Carlos jamais imaginaria. De dentro de sua bolsa pequena, ela puxou uma arma. A cena congelou por um segundo. Abaixe-se, gritou ela, mirando diretamente para os homens. O ar ficou carregado e a adrenalina corria solta. Você não vai fazer isso, Ana. Você não tem coragem, gritou o homem. Mas Lúcia não hesitou. Eu vou me proteger e levar quem amo comigo, ela respondeu. E Carlos percebeu que aquele quem incluía ele. O choque foi abissal. O que significava isso para seus sentimentos? Havia uma conexão entre eles que ele pensou que era sólida. Mas agora tudo estava misturado com mentiras. E no meio do caos que se desenrolava, uma voz familiar irrompeu do nada. Parem, todos vocês! Era o inspetor da polícia que chegava em um dos carros com sirenes. O grupo que cercava Carlos e Lúcia ficou paralisado, a fúria transformando-se em medo. Um tiroteio viera a seguir, tiros ecoando. Carlos se abaixou, o coração acelerado, enquanto a confusão tomava conta. As balas cruzavam o ar, e no meio disso tudo, ele viu algo que o fez tremer. Lúcia caiu no chão, sua arma escorregando de sua mão. E então o mundo ao redor de Carlos desmoronou. Ele não sabia se sentia mais medo ou raiva. O que havia naquele momento era muito maior do que tudo o que ele havia imaginado. Ele olhou para Lúcia, e o que deveria ser o final de uma história se tornava o início de um pesadelo. O que aconteceria agora? As verdades ocultas estavam emergindo, e Carlos sabia que a partir daquele instante, nada, absolutamente nada, seria como antes. Carlos ficou paralisado. O eco de um disparo reverberava em sua mente enquanto Lúcia caía, e tudo parecia desacelerar. Olhou para ela, sua expressão se contorcendo em uma mistura de horror e desespero. Sua arma escorregou pela terra, e a cena parecia um pesadelo sem fim. O mundo ao redor se tornou um borrão. Gritos, sirenes, homens armados, a polícia se aproximando e, acima de tudo, o olhar de Lúcia, que se apagava a cada segundo. Lúcia! Gritou, seu coração em frangalhos. Ele se lançou em direção a ela, se agachando para pegar sua mão. Mas Lúcia estava distante, como se estivesse em outra realidade. A pressão do momento era insuportável, e cada batida de seu coração ecoava um temor crescente. Carlos, disse ela, a voz trêmula, eu não queria que você visse isso. O laço entre eles, que até então parecia indestrutível, agora parecia uma corda prestes a arrebentar. As sirenes se intensificaram e as sombras dos homens se tornaram formidáveis.
Estamos sendo cercados. Precisamos sair, berrou Lucas, arrastando Carlos para longe. Mas a voz de Lúcia o segurava, uma âncora em meio ao caos. Carlos, escute, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Ele se virou para ela, o desespero refletido em seu rosto. O que mais ele poderia fazer a não ser ouvir? Mas quando ela ia falar, um grito ecoou ainda mais alto, e as sombras se aproximaram. Ana, não se esqueça de tudo o que você prometeu. Um dos homens se adiantou, e Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Promessas? O que isso significava? Você não entendeu nada, Carlos. Lúcia Ana gritou, sua expressão mudando bruscamente. Eu não sou quem você pensa, e tenho um passado que não deixarei que você destrua. O ar ficou parado, e ele não sabia como reagir. Esse tom era novo, revelador, assustador. Enquanto um dos homens avançava, um tiro ecoou novamente. Não foi de Lúcia, mas de um policial à sua direita. Abaixe-se, gritou um oficial, e tudo virou um pandemônio. Carlos se jogou para o chão, olhando de relance Lúcia, que estava paralisada, como se o tempo tivesse parado para ela. Era a hora de agir. Lúcia olhou nos olhos de Carlos e ele viu algo que levou um gelo até sua alma. Carlos, eu sou filha do líder do tráfico. Você não pode saber disso. Eles me estão caçando para me buscar de volta. As palavras dela caíram como um balde de água fria. A revelação foi devastadora. A mulher que ele pensava ser uma heroína era, na verdade, uma filha de uma mente criminosa. Aquela verdade girou tudo ao redor dele. Como você pode esconder isso de mim? Eu confiei em você. A incredulidade gritou em seu peito. E no fundo, ele não sabia mais o que era confiável. Um oficial avançou, e no calor do momento, um dos homens armados olhou diretamente para Carlos. Você acha que pode tirá-la daqui? Ela pertence a nós. A raiva explodiu, e os olhos de alguém se tornaram mais frios que o vento. Carlos estava em um beco sem saída. Ele tinha que escolher, proteger sua vida ou a mulher que não sabia mais se era um anjo ou uma demônia. Repentina de sentimentos o consumiu. Ele estava apaixonado por uma criminosa. E agora a vida dele estava em risco. Enquanto tudo isso se desenrolava, um novo barulho cortou a confusão. Uma voz feminina conhecida. Era Júlia, a menina da favela, correndo na direção deles. Lúcia, não! Ela gritou antes de ser puxada para trás por um homem. Você não deveria estar aqui! Lúcia exclamou, e Carlos ficou chocado ao ver como Júlia tinha um pequeno amuleto preso no pescoço, um símbolo de uma gangue que ele conhecia, que deixava claro que todo o passado sombrio estava ali e Lúcia era a chave. O coração de Carlos disparou. A verdade estava mais próxima do que ele poderia imaginar. E neste momento crítico, a ligação de Lúcia com aquele mundo se tornava mais evidente. Lúcia olhou para ele e em um instante a realidade se transformou mais uma vez. Carlos, eu não posso deixar você entrar nesse ciclo. Fuja, agora! Mas ele ficou lá, paralisado, sem saber que o destino os aguardava. Ele não sabia se o amor era suficiente para atravessar essa linha. Agora, mais do que nunca, a vida dele se entrelaçava numa dança perigosa entre a luz e as sombras. Com a revelação da verdadeira identidade dela, a pergunta ecoava em sua mente. Quem afinal ele estava realmente amando? E o que viria a seguir, onde o caos era apenas o começo? Carlos estava em choque. Lúcia, ou melhor, Ana, a mulher que ele estava começando a amar, estava envolvida em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ele estava prestes a entrar em um novo mundo de dor e confusão, mas a explosão de sons e gritos. O caos estava apenas começando. Você não pode fugir do seu passado, Ana. O homem que se aproximava parecia determinado, e Carlos sentiu uma onda de proteção crescer dentro dele.
Ele não estava pronto para perder a única pessoa que lhe dava esperança em meio a tanta escuridão. Carlos, vai, agora! Lúcia gritou, seus olhos transbordando de desespero. Mas antes que ele pudesse se mover, um estrombo fez o chão tremer. Na esquina, um carro explodiu em chamas. Chamas dançando no ar. O momento de desespero se transformou em confusão total. As pessoas começaram a correr em todas as direções, algumas gritando, outras cobrindo os rostos. O calor da explosão atingiu o rosto de Carlos e ele se virou instintivamente, sem saber onde se esconder. Ele olhou para Lúcia, mas ela estava em choque, paralisada. Os homens que até então pareciam dominantes recuaram um pouco, confusos. Era como se o tempo tivesse parado. O que estava acontecendo? Quem havia feito aquilo? O que significava aquela explosão? Mas no meio do caos, uma figura surgiu em meio à fumaça. Um homem alto de capuz apareceu. Lúcia! Ele gritou, sua voz cortando o barulho. O coração de Carlos disparou. Aquela voz era familiar, e ele sentiu um nó se formar em sua garganta. O homem se aproximou rapidamente, e quando o capuz caiu, Carlos ficou paralisado. Era Lucas, seu irmão. Lucas! Carlos sussurrou, sem conseguir entender a situação. Carlos, me ouça. Estou aqui para ajudar. A angustiante mistura de expressões no rosto de Lucas fez o coração de Carlos despedaçar. Eles eram irmãos. Ele jamais imaginou que Lucas estivesse envolvido nesse mundo sombrio. Você não pode confiar nela. Ela está em perigo e você também. Precisamos sair. Lucas puxou Carlos para longe, mas ele resistiu. O olhar desesperado de Lúcia o fez hesitar. Mas e ela? Ela precisa de ajuda. Carlos, ela é uma criminosa. Não se deixe levar. Aferições duras, mas necessárias, esgotaram a paciência de Lucas. O tumulto à sua volta estava crescendo. Sirenes ressoavam e a tensão estava no ar. Então tudo aconteceu muito rápido. O homem que havia se aproximado antes fechou o punho e, sem aviso, desferiu um soco em Lúcia. Ela caiu no chão e um grito rasgou o ar. Carlos quase perdeu o controle. Não! Ele gritou e se lançou para frente, mas Lucas o agarrou. Espere, Carlos, é uma armadilha. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Carlos, mas sua vontade de proteger Lúcia era mais forte. Enquanto Carlos lutava contra Lucas, a figura encapuzada de antes se virou e avançou em direção a Lúcia no chão. Você achou que poderia se esconder de mim? Eu sabia que você voltaria. O golpe foi rápido. Uma faca. A lâmina brilhou sob a luz, e Carlos parou no tempo. O silêncio tomou conta, e o que parecia uma cena de luta se tornava uma tragédia em câmera lenta. O mundo parecia girar. Não, Carlos gritou novamente, mas era tarde demais. A lâmina cortou o ar e Lúcia gritou, um som de dor e desespero que perfurou seu coração. A cena se distorceu, a imagem se apagando. O homem encapuzado havia desaparecido na fumaça e Lúcia estava no chão, a dor pintando seu rosto de desespero. O que Carlos havia começado a sentir por ela agora estava cercado por um luto imediato. O chão sob seus pés parecia subitamente leve, como se sua vida estivesse saindo debaixo dele. Ele olhou para Lucas, que estava tão em choque quanto ele, e se sentiu perdido. A verdade estava se desdobrando diante dele, revelando um emaranhado inesperado de traição e dor. Carlos, Lúcia sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de uma tristeza profunda. Eu nunca quis que você visse isso. E ali, enquanto o pânico e a confusão dominavam, Carlos percebeu que tinha um novo dilema. Não era só salvar Lúcia, era entender toda a verdade sobre ela. O passado que ele pensou que poderia deixar para trás estava mais perto do que nunca. Por que você não me contou? Ele perguntou. Seu coração pesado. Ela olhou para ele, a dor em seus olhos maior do que ele poderia suportar. Porque a verdade é sempre mais complexa do que parece, Carlos. E agora, eu estou em perigo. Você também. E enquanto os sons de sirene se aproximavam,
Carlos se perguntava se ainda havia tempo para entender tudo isso antes que a verdade os consumisse de uma vez. O céu estava escurecendo, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a brilhar. Ele tinha que agir antes que fosse tarde demais. Carlos estava em choque. Lúcia, ou melhor, Ana, a mulher que ele estava começando a amar, estava envolvida em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ele estava prestes a entrar em um novo mundo de dor e confusão, mas a explosão de sons e gritos ao redor deles o puxou de volta à realidade. O caos estava apenas começando. Você não pode fugir do seu passado, Ana. O homem que se aproximava parecia determinado, e Carlos sentiu uma onda de proteção crescer dentro dele. Ele não estava pronto para perder a única pessoa que lhe dava esperança em meio a tanta escuridão. Carlos, vai, agora! Lúcia gritou, seus olhos transbordando de desespero. Mas antes que ele pudesse se mover, um estrondo fez o chão tremer. Na esquina, um carro explodiu em chamas, chamas dançando no ar. O momento de desespero se transformou em confusão total. As pessoas começaram a correr em todas as direções, algumas gritando, outras cobrindo os rostos. O calor da explosão atingiu o rosto de Carlos e ele se virou instintivamente, sem saber onde se esconder. Ele olhou para Lúcia, mas ela estava em choque, paralisada. Os homens que até então pareciam dominantes recuaram um pouco, confusos. Era como se o tempo tivesse parado. O que estava acontecendo? Quem havia feito aquilo? O que significava aquela explosão? Mas no meio do caos, uma figura surgiu em meio à fumaça. Um homem alto, de capuz, apareceu. Lúcia! Ele gritou, sua voz cortando o barulho. O coração de Carlos disparou. Aquela voz era familiar, e ele sentiu um nó se formar em sua garganta. O homem se aproximou rapidamente, e quando o capuz caiu, Carlos ficou paralisado. Era Lucas, seu irmão. Lucas, Carlos sussurrou, sem conseguir entender a situação. Carlos, me ouça, estou aqui para ajudar. A angustiante mistura de expressões no rosto de Lucas fez o coração de Carlos despedaçar. Eles eram irmãos, mas ele jamais imaginou que Lucas estivesse envolvido nesse mundo sombrio. Você não pode confiar nela. Ela está em perigo e você também. Precisamos sair. Lucas puxou Carlos para longe, mas ele resistiu. O olhar desesperado de Lúcia o fez hesitar. Mas, e ela? Ela precisa de ajuda. Carlos, ela é uma criminosa. Não se deixe levar. Aferições duras, mas necessárias, esgotaram a paciência de Lucas. O tumulto à sua volta estava crescendo. Sirenes ressoavam, e a tensão estava no ar. Então, tudo aconteceu muito rápido. O homem que havia se aproximado antes fechou o punho, e sem aviso, desferiu um soco em Lúcia. Ela caiu no chão, e um grito rasgou o ar. Carlos quase perdeu o controle. Não! Ele gritou e se lançou para frente, mas Lucas o agarrou. Espere, Carlos. É uma armadilha. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Carlos, mas sua vontade de proteger Lúcia era mais forte. Enquanto Carlos lutava contra Lucas, a figura encapuzada de antes se virou e avançou em direção a Lúcia no chão. Você achou que poderia se esconder de mim? Eu sabia que você voltaria. O golpe foi rápido. Uma faca. A lâmina brilhou sob a luz, e Carlos parou no tempo. O silêncio tomou conta, e o que parecia uma cena de luta se tornava uma tragédia em câmera lenta. O mundo parecia girar. Não! Carlos gritou novamente, mas era tarde demais. A lâmina cortou o ar, e Lúcia gritou, um som de dor e desespero que perfurou seu coração. A cena se distorceu, a imagem se apagando. O homem encapuzado. Ela olhou para ele, a dor em seus olhos maior do que ele poderia suportar. Porque a verdade é sempre mais complexa do que parece, Carlos. E agora eu estou em perigo. Você também. E enquanto os sons de sirene se aproximavam, Carlos se perguntou se ainda havia tempo para entender tudo isso antes que a verdade os consumisse de uma vez. O céu estava escurecendo,
Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a brilhar. Ele tinha que agir, antes que fosse tarde demais. Enquanto o tumulto aumentava, um grupo de homens armados apareceu do nada, cercando tudo. Lucas puxou Carlos, mas um deles se adianta e grita: "Cadê o pagamento, Ana?" Sabia que esse dia chegaria. Carlos ficou paralisado. Pagamento? Que pagamento? Seu coração acelerou ainda mais. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Então, em um movimento rápido, Lúcia ergueu a mão e, com um gesto firme, atirou em direção ao grupo. O impacto do disparo ecoou, e, de repente, Carlos viu tudo ficar turvo. Ele começou a perceber a profundidade da mentira. Era isso, Carlos. O que eu fiz por você não é apenas amor, é lealdade. E agora é guerra. Um grito cortante vindo de Lucas. O irmão caiu, atingido por uma bala perdida. O tempo parou de novo. Carlos se virou, desesperado, apenas para ver Lúcia sumir entre as sombras, enquanto o caos tomava conta. E agora, uma verdade devastadora pairava no ar. Quem era Lúcia? E que papel ele realmente desempenhava nessa batalha mortal? As respostas estavam lá, mas ele não tinha certeza se queria conhecê-las. O que mais ele não sabia? E, acima de tudo, o que mais ele estava prestes a perder? Carlos estava em choque. Lúcia, ou melhor, Ana, a mulher que ele estava começando a amar, estava envolvida em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ele estava prestes a entrar em um novo mundo de dor e confusão, mas a explosão de sons e gritos ao redor deles o puxou de volta à realidade. O caos estava apenas começando. Você não pode fugir do seu passado, Ana. O homem que se aproximava parecia determinado. E Carlos sentiu uma onda de proteção crescer dentro dele. Ele não estava pronto para perder a única pessoa que lhe dava esperança em meio a tanta escuridão. "Carlos, vai, agora!" Lúcia gritou, seus olhos transbordando de desespero. Mas antes que ele pudesse se mover, um estrondo fez o chão tremer. Na esquina, um carro explodiu em chamas, chamas dançando no ar. O momento de desespero se transformou em confusão total. As pessoas começaram a correr em todas as direções, algumas gritando, outras cobrindo os rostos. O calor da explosão atingiu o rosto de Carlos, e ele se virou instintivamente, sem saber onde se esconder. Ele olhou para Lúcia, mas ela estava em choque, paralisada. Os homens que até então pareciam dominantes recuaram um pouco, confusos. Era como se o tempo tivesse parado. O que estava acontecendo? Quem havia feito aquilo? O que significava aquela explosão? Mas no meio do caos, uma figura surgiu em meio à fumaça. Um homem alto, de capuz, apareceu. "Lúcia!" Ele gritou, sua voz cortando o barulho. O coração de Carlos disparou. Aquela voz era familiar, e ele sentiu um nó se formar em sua garganta. O homem se aproximou rapidamente, e quando o capuz caiu, Carlos ficou paralisado. Era Lucas, seu irmão. "Lucas", Carlos sussurrou, sem conseguir entender a situação. "Carlos, me ouça. Estou aqui para ajudar." A angustiante mistura de expressões no rosto de Lucas fez o coração de Carlos despedaçar. Eles eram irmãos, mas ele jamais imaginou que Lucas estivesse envolvido nesse mundo sombrio. "Você não pode confiar nela. Ela está em perigo e você também. Precisamos sair." Lucas puxou Carlos para longe, mas ele resistiu. O olhar desesperado de Lúcia o fez hesitar. "Mas, e ela? Ela precisa de ajuda." "Carlos, ela é uma criminosa. Não se deixe levar." Aferições duras, mas necessárias, esgotaram a paciência de Lucas. O tumulto à sua volta estava crescendo. Sirenes ressoavam e a tensão estava no ar. Então, tudo aconteceu muito rápido. O homem que havia se aproximado antes fechou o punho e, sem aviso, desferiu um soco em Lúcia. Ela caiu no chão e um grito rasgou o ar. Carlos quase perdeu o controle. "Não!" Ele gritou e se lançou para a frente.
Mas Lucas o agarrou. Espere, Carlos. É uma armadilha. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Carlos, mas sua vontade de proteger Lúcia era mais forte. Enquanto Carlos lutava contra Lucas, a figura encapuzada diante se virou e avançou em direção a Lúcia no chão. Você achou que poderia se esconder de mim? Eu sabia que você voltaria. O golpe foi rápido. Uma faca. A lâmina brilhou sob a luz, e Carlos parou no tempo. O silêncio tomou conta, e o que parecia uma cena de luta se tornava uma tragédia em câmera lenta. O mundo parecia girar. Não! Carlos gritou novamente, mas era tarde demais. A lâmina cortou o ar, e Lúcia gritou, um som de dor e desespero que perfurou seu coração. A cena se distorceu, a imagem se apagando. O homem encapuzado havia desaparecido na fumaça, e Lúcia estava no chão, a dor pintando seu rosto de desespero. O que Carlos havia começado a sentir por ela agora estava cercado por um luto imediato. O chão sob seus pés parecia subitamente leve, como se sua vida estivesse saindo debaixo dele. Ele olhou para Lucas, que estava tão em choque quanto ele, e se sentiu perdido. A verdade estava se desdobrando diante dele, revelando um emaranhado inesperado de traição e dor. Carlos, Lúcia sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de uma tristeza profunda. Eu nunca quis que você visse isso. E ali, enquanto o pânico e a confusão dominavam, Carlos percebeu que tinha um novo dilema. Não era só salvar Lúcia, era entender toda a verdade sobre ela. O passado, que ele pensou que poderia deixar para trás, estava mais perto do que nunca. Por que você não me contou? Ele perguntou, seu coração pesado. Ela olhou para ele, a dor em seus olhos maior do que ele poderia suportar. Porque a verdade é sempre mais complexa do que parece, Carlos. E agora eu estou em perigo. Você também. E enquanto os sons de sirene se aproximavam, Carlos se perguntou se ainda havia tempo para entender tudo isso antes que a verdade os consumisse de uma vez. O céu estava escurecendo, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a brilhar. Ele tinha que agir antes que fosse tarde demais. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um estrondo ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Não era apenas mais uma explosão, era uma série de explosões. Carlos olhou em direção ao som e viu uma onda de fumaça pesada se espalhando pelo ar. Uma fileira inteira de carros estava em chamas, e os gritos das pessoas se tornaram um eco de terror. Isso não pode estar acontecendo. Temos que sair, agora! Lucas gritou, puxando Carlos mais longe, mas os olhos de Carlos estavam fixos no horror diante dele. Lúcia! Ele chorou, e então, ao olhar de volta para ela, algo no ar mudo. Lúcia não estava mais no chão. Ela havia desaparecido. O pânico tomou conta de Carlos. Onde ela está? Onde está Lúcia? Carlos, pare! Ela é uma criminosa. Tudo isso foi um plano, você não percebe? Lucas gritou, mas a voz dele ficou distante, enquanto a mente de Carlos girava. Ele lembrava de Lúcia, de seu sorriso, de suas promessas. Como isso poderia ser verdade? E então, numa fração de segundo, a imensidão do que se desdobrava fez sentido, de um modo profundamente trágico. Várias figuras emergiram da fumaça. Homens encapuzados, todos com looks familiares. Ele reconheceu seus rostos, integrantes do tráfico que dominava a favela. Foi você, Carlos ofegou, apontando para Lucas, os olhos arregalados em choque. Você se envolveu, você me levou até ela. Tudo isso foi um grande plano. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria o melhor para você. Lucas gritou de volta, mas a decepcionante verdade parecia escorregar entre eles, um abismo crescendo. A raiva de Carlos se intensificou, e era como se a terra estivesse desmoronando sob seus pés. Você estava por trás disso o tempo todo. Você me enganou. E agora ela pode estar morta. A voz de Carlos foi elevada, a agonia transbordando em lágrimas que ele não podia controlar.
Ele estava preso em uma rede de mentiras. Enquanto as chamas cresciam, uma nova realidade tomou forma diante dele. Você não entende! Eles vão encontrar você! Você precisa ir! Lucas gritou, mas os olhos de Carlos estavam fixos na cena à sua frente. Ele tinha que escolher: seguir seu irmão ou buscar a verdade sobre Lúcia. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma certeza se solidificou dentro dele. A vida que achava que conhecia nunca mais seria a mesma. O que estava à sua frente era um novo jogo, e as regras haviam mudado radicalmente. Ele sentiu um frio na espinha. Talvez todos os segredos que estavam vivendo fossem muito mais obscuros do que ele poderia imaginar. Eu não vou deixar ela para trás, Carlos decidiu, sem ter ideia do perigo que estava prestes a enfrentar. E se fosse tarde demais? O futuro os aguardava, mas a questão era: quanto de seu passado eles estariam dispostos a abandonar? Carlos estava em choque. Lúcia, ou melhor, Ana, a mulher que ele estava começando a amar, estava envolvida em algo muito maior do que imaginava. Ele não sabia para onde olhar ou o que fazer. O caos ao redor se intensificou, mas algo dentro dele queimava mais forte. Eu não posso deixá-la para trás, ele gritou, a voz tremendo de desespero. Carlos, você precisa entender. Lucas insistiu, puxando-o, mas Carlos se soltou. O olhar de Lúcia, agora cheia de dor e confusão, parecia clamar por ele. Ele precisava dela. Ana, onde você está? Foi nesse momento que tudo ao redor começou a girar. Uma sensação de que o mundo estava desmoronando. E a fumaça veio. E com ela, o cheiro da pólvora. E então, uma explosão. Um terceiro carro estourou em chamas ao fundo. Cuidado! Lucas gritou. Mas o apelo não chegou até ele. Carlos se lançou em direção à fumaça, sabendo que escuridão estava se formando ali. A luz piscava como se fosse a última que ele veria. Ana! Enquanto ele avançava, uma figura surgiu da névoa. Era Júlia, a menina da favela, correndo. Carlos! Carlos! Ela gritou, com uma agitação desesperada. Eles estão vindo! A visão de Júlia fez seu coração disparar. O que você tá? Antes que pudesse terminar, uma sombra saltou da escuridão. Um homem encapuzado e aterrorizante avançou. Carlos sentiu um frio na espinha ao se dar conta de que era um dos homens que ele viu conversando com Lúcia. O homem olhou para ele e, com um sorriso cruel, disse: Você realmente achou que poderia escapar de tudo isso, garoto? Então a cena se distorceu novamente. Lúcia agora de pé. Um tiro sob a luz dos sinais. Avançou como uma leoa. Não toque nele. E ao fazer isso, revelou um revólver que estava preso em sua cintura. Carlos ficou paralisado. Ela tem uma arma? O pensamento veio como um golpe. Mas antes que pudesse processar, Júlia desmaiou, caindo ao chão. Júlia! O grito de Lúcia ecoou, e Carlos percebeu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele olhou para a menininha caída e seu coração se apertou. Era uma verdade tão brutal, tão impiedosa. Ah! Lúcia gritou, mas não era por Júlia. O homem encapuzado puxou algo de dentro do casaco. Era uma bomba. Ele a colocou em um chão, pressionando um botão de contagem. O tempo estava correndo. Vocês vão todos pagar por isso. Carlos sentiu o desespero tomando conta, mas o instinto de lutar surgiu. Não, isso não vai acontecer. Sem pensar, Carlos avançou em direção ao homem. Um empurrão, um soco e tudo ficou em câmera lenta. Ele sentiu a conexão de seus punhos contra o corpo do homem. O soco nem arrancou a atenção do encapuzado, mas o desvio, sim. Lúcia se jogou na frente de Carlos, ou talvez Ana, ele não sabia mais. Não! Carlos gritou, sentindo seu coração se partir ao ver sua amada saltar na trajetória do golpe que viria ao seu redor. O homem não esperava por isso. Mas o impacto foi brutal. A bomba ainda contava, e quando a poeira assentou, Carlos não soube dizer o que mais ficou para trás. Árvores caindo, gritos de dor. O chão tremia e a verdade virava areia em suas mãos. Eu vou te encontrar, Ana. Eu prometo. Ele estava gritando no meio do caos. E naquele instante, uma nova verdade se desnudou. A contagem não era apenas uma bomba. Era uma armadilha.
Um estrondo fez o coração dele paralisar. Carlos olhou em volta e percebeu que não era apenas um jogo, mas um cenário de guerra. O fato de uma explosão se aproximar não era apenas física. Era uma explosão de revelações. Lúcia não era uma simples faxineira. Ela era uma figura importante no mundo do crime. E tudo em que ele havia acreditado estava ruindo ao seu redor. A reviravolta era imensa. Por que ninguém o avisou antes? Que rede complicada era esta? Carlos não sentia mais o chão. Sentia-se preso em um labirinto. Então, no meio do horror, a confusão o consumia. Mas o que sua mente fixou? Os olhos de Lúcia, que ele amava, agora o encaravam com algo desconhecido. Era um olhar penetrante, carregado de segredos. A contagem ainda seguia. O que se desenrolaria em instantes? E, acima de tudo, quem realmente era a mulher que ele amava? Sussurros de incerteza ecoavam enquanto Carlos lutava para entender tudo isso. E a pergunta já pairava no ar. Quão profundo era o abismo de segredos escondidos que ainda precisava desbravar? Carlos se sentiu paralisado ao ver Lúcia no chão, o desespero correndo em suas veias. Ele se jogou ao lado dela, segurando suas mãos, sentindo a vida escorregando entre os dedos. Não, não, não! Por favor, fica comigo! Ele implorava, e as sirenes soavam como um lamento ao fundo. Carlos, eu... Lúcia sussurrou, a voz quase inaudível. Seu olhar estava distante, como se ela estivesse lutando contra algo que ninguém mais podia ver. Eu não queria, nunca quis que você se envolvesse nisso. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, enquanto ele olhava nos olhos dela, vendo o medo, a dor, mas também uma força que ele admirava. Nós podemos sair dessa, eu prometo. Vamos pegar um avião e ir para qualquer lugar longe daqui. Mas a realidade da situação pesava como chumbo. Antes que ele pudesse continuar, uma sombra se aproximou. Era Lucas. Carlos, temos que ir agora. Ele estava pálido, a respiração ofegante. O tempo está acabando. Carlos hesitou. Eu não posso deixá-la. Ele olhou para Lúcia outra vez, a mão dela escorregando da dele. O que eu vou fazer sem você? Carlos, escute. Lúcia forçou um sorriso fraco. Eu não sou a pessoa boa que você pensa que sou. Meu passado está me alcançando. E por mais que eu te ame, você precisa fugir. A urgência na voz dela cortou seu coração ao meio. Ela estava se entregando. Ele não queria aceitar, mas a verdade era clara. Havia tanto que ele não sabia, tanto que ainda estava prestes a descobrir. Mas não era hora para questionamentos. Vamos! Lucas insistiu, puxando Carlos para trás. Ele olhou de novo para Lúcia, lembrando de todos os momentos que passaram juntos. Cada risada, cada conversa. O amor que cresceu, apesar de todas as sombras. Eu vou voltar por você, Lúcia. Prometo. Ela fechou os olhos por um momento, como se visse algo além do que estava à sua frente. Você sempre se colocou em primeiro lugar, Carlos. Agora, coloque-se em primeiro pela primeira vez. As palavras eram um eco de dor e amor, e com um último olhar de despedida, Lúcia deixou Carlos partir. Ele correu, arrastado por Lucas, enquanto o caos ao redor deles se intensificava. Barulhos de sirenes, pessoas gritando. O mundo parecia desabar, mas a única coisa que importava agora era a promessa que ele fizera a si mesmo. Não esquecer. Ele voltaria. Enquanto se afastavam, Carlos lançou um último olhar para a favela em chamas. O cheiro de pólvora ainda no ar. Algo se quebrou dentro dele. As memórias de Lúcia seriam como uma tatuagem no coração. Uma lembrança do amor em meio ao caos. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro dele tinha mudado para sempre. As luzes da cidade brilhavam ao longe enquanto eles se afastavam, decerto de um novo começo. Carlos sabia que a batalha estava longe de terminar. Lúcia poderia muito bem ser a verdadeira vítima neste jogo cruel. Ele teria que lutar por ela. Já era hora de trazer a verdade à tona. E enquanto a noite se arrastava,
Carlos fez uma promessa silenciosa sob o céu estrelado. Voltaria, para colocar um fim nessa história. Ei, antes de você sair, preciso de um favor urgente. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. É um momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a aumentar nossa comunidade. E mais, não esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas